Aqui estamos juntos mais uma vez para seguirmos com a leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo médium Divaldo Franco e o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 18. Correspondências do Além. Após as instruções psicofônicas do orientador, que se utilizou do abnegado médium adestrado nos serviços de intercâmbio espiritual, iniciaram-se as comunicações dos irmãos excruciados pelas dores decorrentes da última jornada mal sucedida. Como é certo que nada ocorre e se repete igual na questão do despertamento e conduta pós-mortem, cada ser é integralmente único sob as injunções que lhe são próprias. Pudemos observar os resultados positivos de uma reunião mediúnica séria em que os seus membros somavam esforços para colimar os resultados felizes. Todos, médiuns e doutrinadores, irradiavam luzes que diferiam na cor e no tom, correspondendo ao transe em que mergulhavam e à sintonia com as entidades que se dispunham às incorporações. O diligente mentor supervisionava a nobre tarefa, encaminhando os mais difíceis de comunicar-se, produzindo imantações magnéticas e fluídicas entre eles e os sensitivos, expressivamente receptivos, comportamento esse que facilitava grandemente a operação delicada. Os doutrinadores usavam da terapia da bondade, evitando a discussão inoportuna, transmitindo com a palavra serena as vibrações de amor e interesse de renovação que os pacientes assimilavam de imediato. Algumas entidades calcetas, mais rebeldes, que insistiam em perturbar o trabalho, tomando os preciosos minutos, eram hipnotizadas pelos diligentes trabalhadores do plano físico, no que se tornavam auxiliados com segurança por hábeis técnicos da nossa esfera de ação ali operando. Notei que as induções hipnóticas do doutrinador, porque carregadas de energia emanadas do cérebro físico, faziam-se portadoras de mais alto teor vibratório, que atingia os espíritos, por sua vez, recebendo a onda mental através da cerebração do intermediário. De imediato, cediam ao sono reparador, sendo transferidos para os leitos que lhes estavam reservados, como primeiro passo para providências mais expressivas depois. Nesses comenos, o irmão Genésio convidou-me a acompanhar a atividade do médium Jonas, que seria o portador das comunicações psicográficas mais significativas programadas para aquela noite. O companheiro movimentava-se com relativa facilidade no desdobramento lúcido em nosso campo de ação, enquanto o corpo, em transe profundo, era manipulado pelos mensageiros superiores. Olha o que ele está dizendo aqui. O médium cedia o corpo para a comunicação e, nesse tempo, ele, espírito desdobrado, naquele momento, também atuava na reunião. Muito interessante isso. Muito interessante. Bom esse médium, hein? Bem capacitado. Entreteci com ele ligeira conversação, notando-lhe a timidez e as conquistas espirituais que ele procurava não deixar transparecer quando o mentor nos trouxe o jovem acidentado na moto. Estava semi-hebetado, estava passado, o espírito estava assim fora de si, conduzindo cargas vibratórias enfermiças que o deixavam em deplorável estado psíquico. Antes de ali chegar, já fora atendido por abnegada tia desencarnada, ora também presente, que lhe ministrara as primeiras informações a respeito do novo estado em que o mesmo se encontrava. Apesar disso, não conseguia conciliar os dois estados que o perturbavam, harmonizando-se para escrever a carta familiar. Esclarecido o cometimento que logo teria lugar, afligia-se em razão do muito que desejava dizer, desordenadamente, sem saber, no entanto, como proceder. Via então o diretor despertá-lo, quanto era possível naquelas circunstâncias, e aclarar-lhe que o momento se fazia chegado, recomendando serenidade e confiança em Deus. Aplicou-lhe recursos calmantes,
tomando-lhe do braço, sobrepô-lo ao do médium em perfeita sincronia, enquanto controlava os centros motores do encarnado para o ditado cuidadoso. A carta começou a ser escrita com certa dificuldade, pela falta de treinamento de quem escrevia, do missivista. Na medida, porém, em que esse se concentrava, facilitava-se o cometimento que o mentor realizava, infiltrando-lhe os pensamentos e desejos, ao tempo em que lhes dava forma, corporificando-se nas frases que escorriam em velocidade pela ponta do lápis. De quando em quando havia uma mais forte irrupção de emotividade do comunicante, que o guia amigo controlava, facultando que escrevesse apenas o essencial, relacionando dados familiares e datas significativas que lhe afloravam a memória e completavam o conteúdo da mensagem em linguagem edificante, diminuindo o impacto da morte e oferecendo aos pais esperanças, conforto na ação da caridade, encaminhando as atividades socorristas junto aos que carecem de família no mundo, como a melhor homenagem de amor que lhe dedicariam. O momento da assinatura foi culminante, porque o instrutor assenhorou-lhe mais completamente das forças nervosas do instrumento mediúnico, conduzindo o comunicante para autografar a página final, o que foi conseguido com êxito. Ato contínuo via cercar-se outro jovem, que perecera também num acidente automobilístico, e percebi que o espírito encarnado do sensitivo servia de hábil intermediário, ele próprio escrevendo com independência mental a nova página de reconforto. O desencarnado ditava-lhe o que desejava informar, ao tempo que somava detalhes novos e fatos de importância que eram grafados no estilo de linguagem do próprio médium. Então, aqui outro tipo de psicografia. Quem está escrevendo é alguém capacitado. O desencarnado está fazendo um ditado mental, não é palavra a palavra, tanto que está usando a linguagem do médium. Ante o assombro que me tomou, o diretor esclareceu. A grande sensibilidade do perceptivo, que é dotado de aparelhagem psíquica muito delicada, sofreria danos graves se ficasse sob indução fluídica do comunicante, que no estado de grave perturbação em que se encontra, experimentado os sérios conflitos que o atormentam, destrambalharia esses sutis equipamentos de base nervosa, prejudicando a organização mediúnica e a saúde do cooperador humano. Por que eles fizeram isso? Porque as vibrações densas do desencarnado, pelo tipo de vida que levava, pelo estado psíquico que estava, poderia prejudicar o médium encarnado, por ser ele mais sutil, mais delicado, mais elevado e tudo mais. Uma grossa comparação. Alguém que calce 37 enfiando o pé num sapato 35. Vai estragar o sapato. É mais ou menos isso. Continuando. Tendo em vista a facilidade de movimentar-se entre nós, bem conduzir as forças medianímicas, o caro Jonas atua comandando o corpo com muita facilidade, como se fora um desencarnado agindo sobre a estrutura mediúnica. A comunicação é fiel, tanto quanto seria uma carta que diligentemente escriba traçasse sobre o ditado de uma pessoa analfabeta, que lhe pedisse escrevê-la informando o que desejava noticiar. Há muitas sutilezas no fenômeno mediúnico que estão a desafiar os observadores e os estudiosos sinceros. No instante da assinatura, o mensageiro foi estimulado a firmar o documento de amor, o que fez com dificuldade compreensível, deixando, no entanto, traços gráficos que evidenciavam a autenticidade da caligrafia. A terceira página escrita pelo cavalheiro, igualmente atordoado, obedeceu a um mecanismo diferente, porque o leito de dor em larga enfermidade diluíra-lhe as energias mais grosseiras. A densidade vibratória era menos perniciosa ao médium, o que facilitou fosse o comunicante quem a escrevesse sob o comando natural, do entanto, do venerável Bezerra.
Anotei que durante as comunicações psicofônicas dos mais sofredores, a palavra de orientação dirigida aos que se manifestavam alcançava outros doentes que sintonizavam na mesma faixa de necessidade espiritual. Simultaneamente, o atendimento do nosso lado realizava-se com eficácia, diminuindo a soma de aflições dos que haviam sido programados para aquele serviço respeitável. Médiuns passistas auxiliavam os portadores da psicofonia, revitalizando-os com energias de que eram portadores, quando necessário, elementos aqueles preciosos no contexto das necessidades daquele porte. Perseguidores de alguns dos presentes foram atendidos, sem que as suas vítimas se dessem conta do ocorrido. Alguns outros, dentre os atendidos no subposto de trabalhos especiais, ali próximo instalado, foram também trazidos e beneficiados. Os ponteiros do relógio, porém, avançavam e o cometimento chegava ao fim. O mentor usou a psicofonia do médium Jonas, apresentando as instruções finais e deixando uma mensagem de alento e reconforto para todos, despedindo-se. Às 21h30, os trabalhos foram encerrados. Acenderam-se as luzes e as páginas psicografadas foram lidas sob emoção geral e hinos íntimos de gratidão a Deus. Enquanto os familiares enxugavam o pranto de saudade e alegria, rompiam-se naturalmente as anteriores amarras fortes, facultando aos missivistas adormecerem sob a ação do nobre e infatigável mentor, que os preparava para remorrer, avançar na direção da felicidade que a todos nos aguarda. Ficamos por algum tempo acompanhando os trâmites de encerramento da tarefa exitosa, fora das percepções físicas, quando voltamos ao posto central. A alucinação carnavalesca prosseguia, acelerada, cá fora no mundo das formas. Então, meus amigos, esse capítulo mostrou 3 formas diferentes de psicografia. E há outras tantas que não foram descritas aqui. E à medida que os médiuns vão se tornando mais capacitados, essa interação passa a ser cada vez mais sutil. Nos dias de hoje, pelo que eu tenho notado, é muito raro que o espírito tome da mão do médium para escrever. Já o contato é muito mais telepático do que mecânico. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência de nosso estudo.